Oi, boa noite a todos vocês. Hoje é dia 25/9 e nessa sexta-feira a gente inicia mais uma live de astrologia. Hoje meu convidado especial é o Gregório. Ele vai entrar aqui daqui a pouquinho, então eu já comecei a falar para começar a gravar, tá bom? Gregório Pereira de Queiroz é o nosso convidado de hoje. Oi, Luana, tudo bem? Vou esperar o Gregório entrar para nossa live happy hour. Tô chamando assim, embora não esteja bebendo. Mas eu acho que é um encontro bom, né? Que estão acontecendo às sextas. Olá, tudo bem, Adelaide? Lucas, oi, que prestígio! Que legal! Gente, ó, se a turma do nosso curso entrar, já tá maravilhoso. A gente já bate um papo legal aqui, né? Depois a gente combina uma live também, né, Lucas? Podemos pensar a respeito, né? Oi, tia, vai entrando a família, amigos, clientes, e a gente vai esperando o Gregório chegar, não é mesmo? Enquanto isso, eu vou explicar um pouquinho para vocês enquanto ele não chega, por que que eu resolvi fazer essas lives. O Gregório chegou, então eu já explico com ele aqui, peraí. Aí ele já entra. Ah, vamos fazer, Lucas, combinado, sei, a gente vai marcar, beleza. Vou chamar o Gregório, peraí. Aí já entra o pessoal dele também, né? Que ele já fica ao vivo comigo aqui. Vamos lá, tá conectando, gente. A minha mãe chegou. Olá, mestre! Oi, Namastê! Camilo! Oh, Que prazer ter você comigo, que honra! prazer estar aqui contigo e Olha com o que. público todo. Você sabe que quando eu coloquei lá o post avisando, um pessoal lá já comentou: Nossa, que prestígio! Eu falei: Eu também estou me sentindo prestigiada. Obrigada por Ah, aceitar. deixe de tanta coisa. Toda Vai. modéstia, não é mesmo? Ah, mas Deixe de onda. deixa de onda. Aliás, olha, eu estava explicando que eu venho fazendo live desde o começo da pandemia, né? Hum, Desse mês para cá, esse mês de setembro, outubro, eu vou fazer uma série de sexta-feira, como um happy hour de astrologia, tentando olha, trazer assim convidados legais aí como você. Já passaram alguns aqui, né? Então, tem aqui no meu IGTV, quem quiser assistir no YouTube também. Só que eu falei, você tá na Bahia ainda ou você já voltou? tô em São Ah, Paulo que já. pena, porque eu ia falar pra gente fazer assim, tipo um happy hour com aquela caipirinha de caju que você postou outro dia que me deu É água na boca. um escândalo aquela caipirinha de caju. Gente, olha, deu pra sentir o cheiro daqui. Que delícia. Eu acho que eu e o Gregório nunca fiz sinastria com ele, mas acarajé, caipirinha e Bahia, eu acho que É, a gente ia se alinhar ali, viu? pois é, a gente tem coisas em comum, né, Camila? Na verdade, eu conheço, quer dizer, na verdade, eu conheci o Gregório, estava estudando astrologia ainda. Eu fiz parte de um grupo acho que foi um dos primeiros CPGs da Gaia, que eu lembro que na banca estava você, a Ana Gonzalez e a Lídia Weiner. Sim. E a gente estava bem no começo, a gente fez uma pesquisa sobre o ascendente e a gente morria de medo de você na banca, porque o É, Gregório sabe muito, né, gente? não é que eu sei muito, não. Eu fui muito antipático naquele evento, naquela banca. Eu peguei muito pesado. Pois Não é. ter feito aquilo, me arrependi profundamente. É mesmo? Não, e Fui você sabe que assim, no fim as meninas ficaram meio temerosas na época e quem acabou falando mais fui eu mesmo, porque acho que eu sou mais cara de pau, não é? Mas aí, enfim, no fim deu, mas foi legal, foi uma super experiência boa e depois como eu tava com... ó, tá vendo? Tem história aqui, não é que eu cheguei agora, né, na vida do Gregório. A Luana tá aqui. certo. Tô perguntando se você dá aula na Gaia. Você chegou a dar curso lá, Olha, né? ocasionalmente eu dou aula de É, qualidades cordiais, às vezes, e às vezes de prática de aconselhamento astrológico, sim. a quem terminou toda a grade principal. Uhum. E... Mas às vezes, em geral, não forma a turma. Uhum. Às vezes Pois forma. é. E um curso tão importante, né, como esse de aconselhamento, eu acho importantíssimo. É, Mas, né, eu queria que você primeiro, sim, se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho de você.
né, e de como a astrologia chegou na sua vida. Assim, como você se torna um astrólogo? Porque eu sei que você tem uma formação como arquiteto também, como músico. E Então, como a astrologia entra na sua vida? E fala um pouquinho de você antes da gente começar o tá, assunto. eu estudava arquitetura e tinha a coluna muito torta. Você é muito Lembro da... alto, né? Eu sou muito alto. Minha coluna é um compêndio de desvios, Olha, um catálogo de todos os desvios de coluna que você puder imaginar. sério. E aí eu fui no ortopedista, o ortopedista falou, olha, você tem que ou nadar ou fazer yoga. Uhum, Eu que já tinha uma veia mística uhum. escondida, eu falei, opa, olha a chance de eu Vou fazer para yoga. yoga. Uhum. Eu fui para uma aula de yoga mais mística, o ortopedista me indicou uma aula de yoga muito ah, fisio... Como é que é o nome daquilo que faz... não é Fisioterapia. fisioterapêutica, é isso. Uhum. Mas aí no caminho tinha uma outra aula de yoga com um ar mais místico, hinduísta. Eu falei, é aqui que eu vou. Eu também iria nessa, É, pois é, claro. né? Nosso sangue chama para essas coisas, Camila. Sim. E aí, todo mundo na faculdade sabia que eu fazia yoga, que eu tinha algo Uhum. disso. E um colega de faculdade falou, olha, eu descobri um professor de astrologia muito legal, você precisa fazer aula com ele. Eu não tinha a menor ideia do que era astrologia, Uhum. nem podia me interessar, nem me desinteressar, porque eu não sabia o que era, nunca tinha visto um horóscopo de jornal. E eu falei para ele que eu ia, só para na última hora não ir. Não Uhum. estava. Fui simpático, dizendo que na última hora ele me liga, fala: olha, a minha irmã também vai no curso, não tem quem leve, você pode levar ela? Você tinha que ir, né? Fui levar a irmã do Zé, né, a Hum. Noemi. Fui para levar a Noemi. Essas coisas a gente não esquece, né? Ah, Incrível. na primeira aula, o professor estava falando dos 4 elementos. Eu fiquei chapado. Eu falei, isso daqui explica o ser humano. Eu tinha uma questão comigo, que Uhum. qual é o jeito certo de ser? Uhum. Eu sou Áries, ascendente Áries, eu sou. Quer dizer, eu Uhum. sou, né? O ariano ele busca ser algo que É, ele não sabe o que é. E para uhum. mim isso era aflitivo. Uhum. Qual é o modelo certo de ser? Uhum. E a astrologia de cara me disse, existem vários modelos, meu filho. Uhum. Qual será o seu modelo? Isso, para mim, teve efeito de libertador, assim, de sinos de igreja, de gongos tibetanos soando no meu cérebro. É como se fosse um encaixe, né? Você fala, agora começa a fazer sentido esse negócio, né? Eu começo a entender o ser humano. Sim. E eu sempre quis ajudar o ser humano. Não sei de onde é que surgia essa coisa. Uhum. Eu ficava dentro de mim achando que eu queria ajudar as pessoas. A Alessandra chegou aqui. É, tá aqui o Lucas, a Luana, então, o pessoal do curso, hein? E então a astrologia me encantou, eu continuei a fazer esse curso. Em 2 meses de aula eu já comecei a atender. Uhum. Não Nossa, super rápido. sabia nada. Uhum. Um amigo telefônico, um cara que eu não conhecia pessoalmente, conhecia por telefone, Uhum. ele me deu o mapa dele, fazer o mapa dele. Aquele cantor, o João Gilberto, sabe? Sério? Meu primeiro cliente. Mas você já era músico, então, ou não? Não, não, Ah, não era. não. Eu adorava a música, adorava o Uhum. João e virei amigo telefônico dele. Gente, que luxo, hein? Que Não é? prestígio. Gregório, Gregório, faça meu mapa, Gregório. Ah, mas João, eu estou aprendendo, estou começando. Uhum. Agora, não tem disso, não. Faça meu mapa. Eu peguei e fiz, Nossa, que calculei, responsa, hein? não é? Não é? E, e aí comecei. Aí, como todo mundo começa, fazendo o mapa do amigo, Uhum. usando alguém de cobaia, como todo astrólogo começa. Sim, sim. E Até aí, começa.
Tem um mapa de uma moça que eu fiz e tal, e depois não sei quem indicou, e aí foi. Aí foi embora. E a música, então, entra depois na sua vida. E ela ajuda você a entender mais ainda a astrologia, né? Sim. Eu tinha um exercício desde o começo da minha prática astrológica, assim, Uhum, eu ia fazer o mapa de um aquariano, de uma aquariana. uhum, E eu pensava, como é que funciona, como é que sente um aquariano? E aí eu punha um disco de música de um compositor aquariano, compositor erudito, música uhum, sem letra, música mesmo. uhum. Que é um aquariano, eu ia ouvir Mozart enquanto eu preparava o mapa Eu te entendo perfeitamente. dessa aquariana. Daí, quando era um pisciano, eu punha um compositor. E eu comecei, assim, eu olhava o mapa dos Uhum, compositores, via o signo e ouvia dentro daquele contexto. E então a astrologia e a música sempre tiveram unidas para mim desde o começo. uhum, Depois eu adorava piano, eu queria ser concertista. uhum. Eu era velho, já tinha 30 anos, não tinha mais mão para ser concertista de coisa nenhuma. E aí eu fui estudar piano, uma baita professora. Uma professora de gente que dá concerto, sabe? Uma professora muito Uhum. acima do que um Zé Mané pianista como eu precisaria. E aí fui ganhando interesse pela música. E essa coisa de associar música e signos. Eu escrevi um livro, o Uhum. equilíbrio do temperamento através da música, Da música, é. né? Que é muito legal isso. E através desse livro, depois escrevi um outro livro só sobre música. O homem compõe a música compõe o homem. Uhum. Eu descobri que existia musicoterapia. E aí fui fazer especialização de musicoterapia, fiz duas. Aí na musicoterapia eu conheci um autor de filosofia da música, o Victor Zuckerkandel, que ele fala coisas sobre música, mas na verdade sobre o tempo, o espaço e tal. Eu falo, meu Deus, isso aqui é a base que eu precisava para entender a astrologia. É isso. E esse último livro aí, Sim, a Ação de Forças a gente vai Dinâmicas, falar dele. né? Eu É. cito, eu cito um filósofo Nossa, as citações dele são maravilhosas, que não é, Gregório. não é, Nossa, é viajante. Eu vou é, até, ó, esse livro aqui, ó, gente, que o Gregório tá falando, que depois eu ponho a foto dele, tá? É dele, dá o livro. Eu vou pôr a foto desse livro depois da live, né, para as pessoas, porque foi tão engraçado, Gregório, porque como é que o Gregório montou esse ano, né, módulos de curso desse livro? isso. Eu, no começo da pandemia, esse você não sabe, no começo da pandemia, eu resolvi comprar uns livros, né? Tava em casa, não tava saindo, né? Comecei a fazer umas comprinhas online e vi uns livros. E comecei a fuçar os livros lá na Amazon mesmo. E É. apareceu esse seu livro. E aí, eu falei, nossa, esse livro do Gregório eu não tenho, porque tem outros seus que eu tenho. Eu falei, nossa, esse livro eu não tenho. E eu comprei ele. E tava lá na pilinha de livros, né, que eu tinha comprado e tal. E a Luana Rodrigues, que é nossa amiga e companheira, né, minha companheira de curso, aí minha amiga, começou a fazer teu curso e ela falou uma frase, acho que nos stories dela, alguma coisa assim, que ela captou na primeira aula que ela teve com você. E eu não tinha lido o livro ainda. E aí ela falou alguma coisa, eu falei, cara, eu preciso fazer esse curso. Na frase que ela falou, aí ela falou, Camila, acho que dá tempo de você fazer. É, Aí eu falei, depois que eu liguei uma coisa, eu falei, peraí, eu tô com o livro do Gregório aqui, sabe? e Né? isso, justamente. Aí eu comecei a ler o livro, eu falei, gente, eu preciso fazer esse curso, né? Porque realmente para mim, Gregório, esse livro ele está realmente reformulando muitos conceitos com relação à astrologia. Por isso que eu até quis te chamar aqui para você falar a respeito, porque assim para mim é um livro de filosofia, né? Então eu tô lendo ele super devagar, porque cada parágrafo ou cada assunto que eu leio, eu fico divagando, eu fico É, filosofando, eu fico exato. pensando, entendeu? Então, não é um livro de consumo rápido. Para mim, não é. É um livro que Não, não é. eu tô reconstruindo muitas imagens, sabe? Para você e para ninguém é um livro de consumo rápido.
Não é mesmo? Outro dia a Ana Guitian, lá do curso, Uhum, me deu um uhum. puxão de orelha. Ela falou, por que que você escreveu esse livro tão difícil? De maneira... Sério? É, Ela tem razão, tem toda a razão para ela. Falei, mas é proposital, eu quero que as pessoas sim. parem e pensem. Sim, para mim é isso. Eu já li a primeira parte, eu li. Aí eu falei, gente, eu preciso ler ela de novo. Então, eu voltei e comecei a ler de novo, porque até a É, Luana brincou comigo e falou assim: ai, Camila, não sei, mas depois que a gente começou a ter as aulas com o Gregório, parece que a gente desaprendeu a astrologia e a gente dá uma insegurança. Eu falei, não, a gente não desaprendeu, a gente está só olhando, destruiu meu castelinho, porque ela escreveu. A gente está olhando de um outro jeito e, ao mesmo tempo, é um jeito tão mais profundo e, para mim, tão mais verdadeiro que, é, assim, até nos atendimentos que eu comecei a fazer depois do curso, eu já percebi que o meu discurso mudou e que a conexão com o cliente também tá mudando, assim, entendeu? Então, é muito interessante. A Luna falou que a gente troca áudios de 6 minutos. Ela não viu nada. 6 minutos para mim é quase eu nada, queria né? ouvir esses áudios, eu queria participar disso. A gente ficou. É que a gente falou assim, será que vai atrapalhar, né? Mas tudo bem. Não, mas é muito legal também. Assim, eu tô achando muito interessante assim, essa desconstrução nesse momento em que eu também estou retomando um pouco da astrologia do estudo mesmo, porque às vezes a gente entra num modo que a gente fica acomodado, né? Você já Sim, sabe o basicão, você já tem as técnicas, você lê uma outra coisa aqui, mas você vai um pouco no fluxo, né? E ao mesmo tempo é legal voltar e estudar desde o começo, porque o seu livro propõe isso, né? Onde está o sim, começo disso tudo, sim. né? A Luana falou que vai te mandar os áudios, pelo amor de Deus. Nas próximas férias eu vou ouvir esses áudios longos de você. Ninguém merece. No começo da minha vida de astrólogo, eu escrevi aquele livrinho vermelho, Sim, eu Qualidades tenho. Positivas na Astrologia, Uhum, que é um primeiro livro a respeito desse tema, quente, úmido, frio e seco, e como essas quatro dinâmicas, essas uhum, quatro qualidades primordiais, primitivas, compõem signos, planetas. sim, Isso está na astrologia antiga, sim. desde o Heráclito, aquele lá da Alexandria, lá eu esqueço o nome do Ptolomeu, Pelo menos. Moran, o Adolfo Vaz, que eu aprendi as coisas do Moran através do livro do Adolfo Vaz, Astrologia Racional. E lá tem, resumidamente, uma paginazinha. Uhum. O André Barbeau também cita quente, úmido, frio e seco, também meia página. Que é o que a gente mais ou menos aprende também, né? Assim, você passa no começo do curso por isso, né? Com uma formação, né, dos signos, fala dos elementos, fala das qualidades, mas é uma coisa rápida, não é uma coisa que você fica muito tempo ali, né? Como se aquilo fosse um dado histórico, Uhum, como se aquilo fosse uma coisa que tivesse perdida no tempo e não tivesse muita importância. uhum, A impressão que a gente recebe, uhum, qualidades primordiais. No estudo, no mundo inteiro. No mundo uhum. inteiro. Sim. Eu escrevi o livrinho vermelho, tá? Numa Uhum. tarde, um sábado, cinzento, eu estava triste, sozinho em casa, e eu escrevi aquele livro vermelho numa tacada só. Olha. E pela Pensamento, eu trabalhava na Uhum, Pensamento, então uma facilidade para publicar por lá. E depois eu queria publicar pela AFA, American Federation of Astrologers, que tem uma editora importante, uhum, uma editora com livros técnicos muito bons, então eu procurei por eles. Eles se interessaram e disseram, mas é muito pequeno para a gente publicar, você precisa acrescentar, precisa ampliar. uhum, Daí eu comecei a ampliar, isso foi em 1996. uhum, Eu escrevi esse texto mais longo, o de Áries, o de Libra, o de Touro e o de Escórpio. uhum. Constam nesse livro branco e azul aí. Nesse livro aqui que eu mostrei. Vou É, mostrar de esse novo para texto, quem entrou agora, tá? Ó, não tô ganhando nada, não. tomara eu ganhe. Eu tomara que você ganhe, claro. Eu quero que muita gente leia esse livro. Também, também. Não que eu vá ganhar muito dinheiro com isso, porque Não, eu é não ganho pelo nada.
Livro não é uma coisa que Eu dá acho que muito, vale a né? pena. Sim. Então, eu escrevi esses 4 signos. Eu falei, eu preciso escrever uma introdução para isso, uma introdução nova. E empaquei, encalhei. Não escrevi nada, não saía nada. Escrevi uns textos que eu não gostei, eram densos, eram chatos, eram antipáticos. Cada vez que eu me dava enjoo, eu larguei. É bom que você tem uma autoconsciência incrível, né? Você mesmo você percebe que é chato, que dá enjoo, né? Ó. É. E aí eu fui estudar musicoterapia, deixei de lado essa história de escrever esse livro. E aí, na época do Orkut, saudoso Orkut, Que meus filhos estão falando que vai voltar, viu? A galerinha nova tá assim, já tem um saudosismo de algo que não aconteceu. Eu falei, gente, mas já passou o Orkut, hein? e aí eu entrei numa série de discussões filosóficas com gente muito interessante. E entrei numa série de brigas inúteis com gente desinteressante nas comunidades de astrologia do Orkut. Imagino. E lá eu retomei essa vontade de pensar filosoficamente a astrologia. Eu estava imbuído dessa vontade de repensar um ponto de início para o pensamento astrológico. Porque eu sempre me estranhei com a astrologia, que quando a gente vai falar da base dela, o que é a astrologia, ou a gente fala de uma coisa meio sonhadora, os pastores à noite olhavam as estrelas. Isso é nada. Especulação romântica, bucólica. Ou então falava de mitologia, falava de psicologia, Sim, sim. Das associava associações arquetípicas, até né? a astrologia. Associações muito válidas, Sim. mas que não são a raiz da astrologia. Eu queria achar uma raiz para Maris Ares, eu quero começar É do isso que eu ia começo. falar. Igual você falou no curso, né? É, Você é do signo do começo, tem que ir para o começo da história, né? da astrologia. E um dia eu estava dormindo, uma noite, não, uma madrugadinha, e me veio em sonho o primeiro parágrafo desse livro. Olha que legal. Um sítio de amigos, talvez Da história da tua filha, né? minha filha que viu o besouro. Eu ainda dormindo, sem me acordar, falando, meu Deus, eu não posso perder esse começo. Eu fiquei repetindo palavra por palavra desse parágrafo, até fixar na minha mente, dormindo. Olha. Acordei correndo, vim para essa mesa aqui de trabalho, anotei o primeiro parágrafo. Dele eu consegui escrever mais um ou outro, depois já travou, já complicou. Mas disso eu comecei a desenvolver esse livro. Aproveitei o que eu tinha escrito, isso foi em 2009, 2008, 2009, que eu retomei. Reaproveitei o que eu tinha escrito em 96, Libra, Touro, Escorpio, que está igual como eu tinha escrito, está bonitinho. E eu comecei a desenvolver esse conteúdo todo. Um cliente meu, amigo, um sujeito bastante abastado, e que se interessa por astrologia, eu pedi para ele ser o meu mecenas do livro. Ele me bancou um ano da minha vida, 9 meses, para ser mais exato, para eu não precisar atender, não precisar fazer. Eu continuei a atender, mas num volume menor, parei de dar Sim, para aula. você poder se dedicar, né? Senão não dá tempo. E me dediquei a escrever o livro durante 9 meses. Ele que me disse, e se você juntasse com física quântica e com Plotino e tal? Então tem uma última parte do livro. Eu não cheguei lá ainda, hein? Que eu estou É, digerindo o livro ainda, assim. e esse meu amigo que não me ouça, mas é a parte menos interessante. Eu fiz meio forçada essa parte, É tá? bom saber, então. Essa parte não vai fazer tanta diferença. Tá. É interessante, vai ter umas ideias divertidas e tal, porque eu sou inteligentinho, então eu sei dar um... Um toque, assim, né? Mas não é a substância do livro. Sim. Substância do livro mesmo é a astrologia. Essa raiz da astrologia, recuperar a raiz da astrologia dentro da astrologia, a partir
de uma discussão, primeiro filosófica, de quente, úmido, frio e seco, Uhum. depois de como é que elas se combinam, como é que elas Sim. geram os Uhum. elementos. Por Sim. que que geram só 4 elementos? Por que que geram 12 signos? Por que Uhum. isso? Sabe? E criar uma estrutura filosoficamente estável, Uhum. filosoficamente sustentável enquanto pensamento, enquanto Sim. raciocínio, Sim. para estabelecer uma base para a astrologia, E é isso que eu que não queria te seja... perguntar, porque eu achei tão legal quando no começo mesmo você já começa a falar do conceito de astrologia, e quando você fala que a astrologia ela é mais quanto, ou seja, ela é mais tempo do que espaço, do que onde. E a gente forma muito o nosso pensamento no onde, né? Porque nós somos visuais, como você mesmo Sim, fala, né? Então a gente vai localizar, né, os planetas, vai nos localizar, né, no sistema e tentar entender como é que esses planetas que estão tão longe podem influenciar a gente aqui. pois Mas aí é. você fala, não faz muito sentido. Quando você dá essa explicação do quando, do tempo, começa a fazer muito sentido. E aí eu queria que você falasse mais disso, assim, que você explicasse um pouco para as pessoas por que a Tá. astrologia é quando e não onde. Não Bom, só onde, né? bom Ela é resumo de definição. Não só onde, mas não principalmente, só onde. embora Isso. também onde. Embora também onde, é isso. Toda a nossa cultura, ela é muito baseada no espaço. Desde os gregos, que eles são os reis do espaço, Uhum, toda a arte grega conhecida é uma arte espacial, arquitetura, escultura, a música grega é desconhecida. é O som, verdade. no último dia de vida dele, é que ele foi dar atenção para a música. Está nos relatos lá Interessante isso. É verdade, Então, né? A gente não ouve ele falar de falou, música grega. É verdade isso. o Sócrates falou: olha, eu descobri hoje, num sonho, que eu tenho uma dívida com a música. Eu achei que o logos, que o pensamento, a palavra, dariam conta de tudo. E hoje, há um dia de tomar cicuta, aliás, no dia de tomar cicuta, eu me dei conta. Meu Deus, eu não Ele sabia. compôs um hino para Apolo, Hum, ou uma fábula também, musicou a fábula, sei lá que fábula era. Quer dizer, assim, isso uma imagem, uhum, está lá nos livros do Platão, que mostra o quanto toda a nossa cultura ela é profundamente espacial, a gente não tem uhum, noção do que é tempo. uhum, Então, esse é um ponto uhum, cultural. Segundo ponto, dentro da astrologia, o planeta ocupa um lugar no espaço. O uhum, planeta está na casa tal, que é um lugar. O uhum, planeta tal e o planeta tal formam um ângulo. O ângulo é uma mensuração espacial. Então, tudo parece espaço na astrologia. E dentro da nossa cultura, soa muito natural. E a gente precisa fazer um remeleixo danado para entender por que que Plutão, que está tão longe, uma quantidade de quilômetros, e mesmo tem alguma influência, às vezes uma influência muito maior do que a Lua, que está aqui perto. uhum, Quer dizer, espacialmente a astrologia não faz sentido. uhum. Não existem forças que se transmitam pelo espaço, nem físicas, nem metafísicas. E a astrologia fica numa saia justa para se Uhum. explicar. Então, ou uma tentativa cientificista que não para em pé, Uhum. uma Que vira força, e mexe a gente vê isso voltando, né, Gregório? Toda hora volta esse assunto. ou uma tentativa psicológica, não são Uhum. símbolos, mas dizer que o planeta é símbolo não explica, porque eles são símbolos com significado próprio, não é a gente que atribui. O meu significado para Marte não é diferente do seu, Uhum. é o mesmo. Uhum. E como é que aquilo vem daquele símbolo celeste para todos Para nós? todos. Né? Uhum. E diferentes dos símbolos constituídos pelo humano, para cada um tem uma cara diferente. E Por tem isso que é gente. subjetivo, né? Assim, você tem a interpretação conforme a tua vivência, conforme o lugar que você mora, quer dizer, tudo vai te influenciar, né? Sim. Então, nem um caminho nem outro
explicam direito a astrologia. Uhum. O que a gente partilha com todos os planetas do Sistema Solar, aliás, com tudo que existe no Sistema Solar? O tempo. Uhum. O tempo é o mesmo em todos os lugares do espaço ao mesmo tempo. Eu não estou em 2020, você em 2017 e pessoas do nosso público em 2023, 2014, 2032. Não tem isso. A percepção humana partilha o tempo com tudo ou mais. Uhum. Então, o que a gente partilha com os planetas no céu é o tempo. Uhum. Eles nos mostram a qualidade de tempo do sistema solar, Uhum. a qualidade do tempo em que a gente está inserido. Uhum. Essa qualidade do tempo é aplicada na superfície da Terra, localmente, depende de onde a gente está na superfície da Terra, isso muda. Todo mundo Sim, sabe que as casas dependem de onde da o planeta localização. é, da localização. Então, tem um lado que é espacial, local, terrestre. Agora, o tempo é partilhado por todo mundo. E aí entra uma coisa que a física não sabe, a ciência não sabe ainda, que é o tempo partilha forças. A gente sabe que Uhum. forças partilhadas pelo espaço. Uhum. A luz atravessa o espaço, o calor, a gravidade, né? Agora, tem forças que são transmitidas pelo tempo. Uhum. A gente, astrólogo, usa isso. Quando a gente diz, olha, a Lua está minguando, não começa uma atividade. Uhum. No fundo, o que a gente está dizendo é, a Lua minguante indica que o tempo está transmitindo uma força de minguar as coisas. Uhum. Quando a gente lê o mapa de uma pessoa, a gente está dizendo, olha, o tempo em que você nasceu transmitiu para você Tal coisa. forças Uhum. dinâmicas, propensões desse e desse daquele tipo. Uhum. E aí, o melhor, o melhor material técnico para se estudar forças, propensões, qualidades, são quente, úmido, frio e seco. Uhum. Elas têm Que muito a são ver as com qualidades primordiais, que é o nome da nossa live, que são as qualidades isso. primordiais, né? São qualidades do tempo. Uhum. Quente é o tempo de expandir. Uhum. Úmido é o tempo de desfalecer. Uhum. Frio é o tempo de encolher, de contrair. E Sim. seco é o tempo de tensionar. Então, Eu até esse coloquei pulso, aí isso, esse gráficozinho, eu não tenho como me tirar, mas dá para ver, tá, gente? esse pulso, se a gente for pensar o pulso da vida, Uhum. qualquer ser vivo, qualquer órgão vivo do nosso organismo, estômago, cérebro, coração, intestino, circulação, rim, pulsa. Uhum. Né? Uhum. Às vezes no curso eu coloco uma imagem de uma água-viva, de uma anêmona, se Uhum. movendo, e ela faz esses quatro movimentos. Né? Ela pulsa, Uhum. ela recolhe, tensiona, abre, expande. Então, esse fluxo do tempo é o fluxo da vida. Da vida. Isso fornece, ao menos para mim, e depois eu Uhum. vinha descobrir para outras pessoas também, mas para Sim. mim fornecia uma visão de astrologia que me satisfazia. Uhum. Agora sim a astrologia para em pé sobre ela mesma. Uhum. Você consegue até, vai, justificar, né, sem entrar naquelas armadilhas, né, que você falou, desse pensamento Sim, espacial, do pensamento subjetivo, porque vai chegar uma hora que você vai entrar numa sinuca de bico ali e não vai sim, conseguir sair, sim. né? Por um ou por outro caminho, vai chegar numa sinuca de bico. Uhum. E esse caminho, para mim, ele é satisfatório, Uhum. que ele fala de um entendimento aí da carta astrológica Uhum. que funciona muito mais para eu ajudar as pessoas. Lembra? A minha intenção primeiro é Sim. ajudar as pessoas. Uhum. A Eu minha quase, também. né? Eu quase escrevi no começo desse livro, eu sou um Uhum. ferramenteiro. Para mim, trabalhar essas ideias desse livro é só afiar a minha ferramenta. Ou algo Uhum. atrás era melhor do que isso. Mas, sabe, então eu precisei pensar a astrologia lá para o fundo. Uhum.
para poder me sentir mais à vontade, mais pleno, para ajudar as pessoas. E até onde eu entendo, eu tenho ajudado mais as pessoas depois que eu passei a Sim, pensar a astrologia assim. E muito. eu a ver que se interessava para outras pessoas. Uhum. Né? Ah, Então, certamente. Eu assim, para mim, eu ainda estou digerindo, né? Porque, como você fala mesmo no curso e no livro, a gente constrói o pensamento. Então, você desconstruir esse pensamento também tem um tempo, né? Mas até, inclusive, para mim, até conversei com a Luana num desses áudios de 6 minutos, para a gente que também trabalha com constelação familiar, esse pensamento também é muito interessante com relação ao tempo, né? Porque a gente vai acessar as informações daquele campo morfogenético, né, num tempo que não é o tempo espacial, a gente sabe disso, né? ah, veja, Camila, eu comecei a escrever sobre qualidades primitivas, depois eu mudei o nome para primordiais, em Uhum. 84. Olha. Tem 36 anos que eu comecei a escrever sobre isso. Uhum. E esse livro e depois os cursos são resultado desse tempo debruçado sobre o tema. Sim, sim. Ah, então, não é de se esperar que as pessoas absorvam inteiramente Ah, sim. em um Não, não ano. dá. Não, não dá tempo. Eu acho que Agora, é o tempo de digerir, essa que é a palavra, né? Você vai ali é, sentindo, percebendo, aí a gente que já está atendendo, no atendimento você já usa uma abordagem diferente, você percebe a repercussão diferente, então você vai crescendo naquele pensamento, né? sim, É... e ao mesmo tempo, certas ideias que nos impactaram, mas a gente não entende como é que elas vão fazer parte do nosso pensamento, adiante, quando a gente vai ver, elas já estão fazendo parte. Sim, é verdade. Então, é menos uma assimilação racional, Uhum, muito mais uma assimilação sensível. Embora uhum. o livro seja racionalmente muito bem organizado, né, Sim. modesto palavra, Não, tá, é fantástico. a Você absorção sabe ela é que sensível. A Celisa está indicando seu livro nos cursos dela, porque Ah, é? uma, uma amiga minha me escreveu, que eu falei, né? Mostrei para ela que ela está começando a estudar astrologia, mas já tem uma trajetória aí, né, de vida grande, de conhecimento. E ela falou: não, pergunta para o Gregório, assim, e você já respondeu, da onde vem da onde ele, qual era a fonte assim, principal, mais antiga, quem falava primeiro das qualidades primordiais, e agora se tem material recente, se tem alguém que fala, porque a Celisa deu o livro do Gregório para a gente estudar. Sim. Aí eu falei assim, Minha fonte única efetiva é o que consta do livro do Vaz, aquela uma página sobre Quentium do Frio Seco que ele comenta lá. uhum, Depois que eu já tinha escrito esse livro, é que eu fui olhar outras fontes. uhum, Então, eu diria, a fonte é esse pouquinho que tem na astrologia disponível e muito de outros assuntos, outros temas, outros estudos, como, por exemplo, esse uhum, filósofo da música, Victor Zuckerkandel, que eu fui uhum. aprender da musicoterapia, a existência dele, e outros pensadores também. Sim, sim. Diga. Você podia falar um pouquinho mais, então, assim, só para a gente entender um pouco mais esse conceito do quente, úmido, frio e seco e como ele forma os elementos, porque dali também a gente vai ter a formação dos signos, né? Certo. Essa dinâmica, quente, úmido, frio e seco, é um movimento sem corpo em movimento. A gente pensa, precisa de um corpo para haver o movimento. Sim. A astrologia diz não. Movimentos precedem os corpos, qualidade precedem os corpos. A gente precisa de um pano para dizer se ele está úmido ou seco. Uhum. A astrologia nos diz não. A qualidade dinâmica úmido, a qualidade dinâmica seco, existe anterior ao corpo, que é a porte. Uhum. E no nosso mundo, no mundo visível, tangível, nós não enxergamos essas qualidades.
Elas são invisíveis aos olhos e ao toque. Elas existem numa outra dimensão que não é o físico espacial. E até a sua explicação de dimensões no livro é muito legal, é muito assim, se a pessoa tem dúvidas como é que ela entende as dimensões, tem uma parte que você explica que é bem legal, assim, acho muito fácil de entender e explicar, inclusive. Ah, que bom que você achou Não. fácil. Ah, Isso, não, também já leio faz tempo, né, sobre isso daí, né? Não comecei sim. agora, mas eu achei legal até para explicar para outras pessoas, entendeu? Do exemplo que você vai dando, da linha, do chegar aqui até ali, e depois da parede, né? Que aí você vai bidimensionar. Achei bem legal, assim, muito interessante. Dessas qualidades sem substância, para passar para o mundo das substâncias, que é o mundo de terra, água, ar e fogo, Uhum, ou terra e água, que são substâncias. uhum. Dizem, os 4 elementos dizem respeito a 4 níveis de De substância. substância. Uhum, Né? Então, as qualidades primordiais puras, que não se manifestam no mundo perceptível, uhum, elas precisam se misturar, se unir. uhum, Então, o quente se, úmido, se une com o, frio, com o seco, o quente se une com o seco, uhum. o frio se une com Com. o seco. Uhum, Professor, por que quente e frio não se unem? Porque eles se paralisam. uhum. Por que úmido e seco não se unem? Porque eles se paralisam, eles se anulam. Uhum. Então, nós temos, embora potencialmente 6 combinações entre quente, úmido, frio e seco, 2 Se não anula. ganham, ganham existência 4 combinações. Uhum. Exatamente. Quente e seco, que é fogo, quente e úmido, que é ar, frio e úmido, que é água, frio e seco, que é terra. Das combinações de quente e seco, para pegar o fogo como Uhum. exemplo, Sim. eu tenho uma combinação quente e seco, que é mais quente, Uhum. seco, uma combinação que é mais seco do que quente, Uhum. e uma combinação que é mais quente do que seco, mas já está transitando para Para úmido. úmido. E veja, não é soma de substância, é Uhum. trajeto. Dá para ver nessa linha que você Nessa colocou? onda, né? Por isso que eu achei legal de trazer. Ali no frio fica mais claro. Do úmido para o frio, mas já transicionando para o seco. Uhum. Então, a gente tem diferentes fases de onda Uhum. dos signos. Aí eu até peguei a dos signos aqui, ó. Peraí. Meu filho usa meu celular, gente, e aí entram coisas dele aqui de fotos, É, para eu não dar um furo até eu chegar no do signo. Ele coleciona memes, não, ele tem 8 anos ainda, então ele coleciona memes, sabe, Gregório? Então pode entrar uns memes aqui. Eu não tenho como me tirar, gente, mas é só para vocês entenderem que nessa onda, né, lá do quente, né, do úmido, essa subida, né, para depois começar ali o frio e o seco. Então, dentro do campo dinâmico, a ordem dos signos é Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos, Aquário, Libra, Peixes e aí vai. Uhum, É uma ordem diferente do zodíaco. A gente falou, então no mundo das dinâmicas puras, o zodíaco é um, e no mundo manifestado o zodíaco é outro? Sim. uhum. Depois no livro até tem uma explicação, ou uma explicação não, mas uma visualização de por que no mundo manifestado o zodíaco é como a gente conhece, Uhum. e na linha do tempo, no pulso do tempo, o zodíaco tem uma outra sequência. Tem uma outra sequência. Né? Então, a gente começa a entender que a astrologia ela parte sim de um aspecto metafísico, mas que não é uma coisa simplesmente fosfórica, assim, inexplicável, fora do alcance da intelecção. Não é. Não. Astrologia é intelecção, dá para ser intelecção o tempo todo. Uhum. E em termos da interpretação do mapa, a gente tem essa mesma intelecção aplicada nas regras de interpretação pelo Morin.
que a gente vai ver na Que é nosso. parte prática. Aliás, já faz um jabá do curso aí. Né? Vai começar semana que vem, né? Começa quinta-feira que vem, um curso sobre as técnicas de interpretação do Morin, que é uma maneira da gente condicional, da gente criar uma visão racional de interpretação da carta, preparando para um salto de síntese. É uma análise, uma técnica de análise, mas que nos prepara para uma síntese, que é a parte mais importante. Uhum. Então, é treinar a intuição do astrólogo, treinar a visão do astrólogo, para que ele encontre formas recorrentes, formas ressonantes do mapa, sei lá como dizer. Sim. Preparei direito o curso ainda. O bom do Gregório é que ele prepara, mas ele vai preparando durante o curso também, né? Que isso que Mas é gostoso. é preparar na frente dos alunos. Claro, Sim. mais ou menos eu tenho ideia do que eu vou É, falar. claro, tem um roteiro, como aqui na live, tem um roteiro aqui, mas não sei exatamente onde vai parar, é a mesma coisa. E nas aulas surgem coisas Sim. que, na verdade, eu que quis falar, os alunos tinham aquela necessidade, aquilo surge. Às vezes numa pergunta, às vezes numa impressão de que Que eu preciso falar. foi o caso do Plutão, né? Que virou uma aula terapêutica. De Pois é, repente, aquilo pegou uma força, né, Gregório? é. Eu precisei ouvir de novo aquela aula para aprender sobre o que eu próprio tinha dito. Uma aula assim me deixa muito mais satisfeito do Sim, que eu foi bem repetir uma legal. carta. Uhum, Então, fazer a mágica na frente dos alunos, uhum. não é na frente dos alunos, é com os alunos, eles partícipes dessa mágica, e partícipes falando, dizendo coisas que são Sim, pertinentes, e tudo. sim. É de uma riqueza. Mas é muito rico, é um outro nível de aula, porque você sente, você troca, né? E fica tudo. A gente só não se abraçou porque a gente está online, porque eu acho que seria aquela aula que todo mundo no final se abraçaria, você entende? Sim. E o que deu para abraçar onlinemente, a gente abraçou. Sim, com certeza. Outro dia, uma aluna veio me pedir aula particular. Ela queria Hum, aprender interpretação astrológica. Falou, eu não tenho, eu nem tinha preparado esse curso de interpretação. E ela falou, eu queria fazer. Eu falei, estou sem turma para isso. Então você dá aula para mim? Eu falei, não, eu não dou aula individual, porque sem essa dinâmica da criação conjunta do que está se aprendendo naquela aula, se aprende muito menos, é muito pobre. Né? sim, não, e Então, fora que assim, é igual a Liz, a Drica, tá todo mundo se conversando, né? Porque a gente vem trocando muitas coisas legais também de vida, né? Assim, né? Eu já conversei com as meninas em outros momentos e é muito legal, é muito rico isso, né? A gente acaba aprendendo pelas nossas experiências, pelo que a gente ouve na tua aula, é muito bom isso. embora a astrologia seja um assunto técnico, racional, acima disso é um assunto humano. Sim. Então, sem esse ingrediente humano que eu coloco, eu aprendi astrologia assim com o meu Sim. professor. Eu tento Uhum. reproduzir esse modelo que eu acho muito adequado para a astrologia, Sim. muito feliz, muito gostoso, Sim. sabe? Então, eu uso o mapa dos alunos durante o curso. A gente fica sabendo da vida um do outro, como é que cada um vive aquele ponto do mapa, né? Quando teve a aula de Plutão, que nem era sobre Plutão, Não, eram detalhe. sobre os planetas, mas do Plutão É, teve a força é, plutoniana apareceu ali, né? todo mundo ficou sabendo da vida plutoniana um do outro, e foi uma catarse bonita de cada um perder a vergonha das experiências plutonianas, das quais a gente se envergonha, porque aquilo não era o que a gente queria e tal, e tal, e tal. Então, esse movimento conjunto, vivo, ou colocando de uma outra maneira, zodíaco, é o diminutivo de zou. Zou é vida em grego. Uhum. Zodíaco é um resumo das vidas possíveis. Eu tento criar na aula um zodíaco vivo com as pessoas. Uhum.
Quer dizer, Camila representa os escorpioninos, o tio Greg os arianos. Não, não é essa rigidez tola. Mas as pessoas criam uma espécie de pulso vivo, que é o zodíaco existindo vivo ali durante a aula. Sim, sim. E até por essa Aí, curva que a gente está vendo, né? Você vai vendo que tem uma troca entre esses signos, né? Quando isso, você vai crescendo ali, né? Do quente do Áries, o quente do Leão já é um pouco diferente, porque ele já está mais perto do Sagitário, e o Gêmeos está ali, né? Tocando aí já o lugar. Então vai ser muito diferente você perceber os signos assim, é muito rico mesmo. e além de perceber os signos, nos percebermos como pessoas, Sim. também que o Gregório às vezes se camiliza um pouco, a Camila se luaniza e a Luana se gregoriza. E isso tira essa separação, essa exclusão, palavra tão na moda. Sim, é Eu sou verdade. eu, o outro é o outro. A astrologia é uma experiência viva. Somos um, em alguma medida, de alguma maneira, em algum encaixe. Então, eu tento produzir esse modelo na aula. Às vezes sou mais feliz, às vezes não. Faz parte. A gente também, né? Tem dias que faz Mas colocações boas, às vezes não tanto, mas tudo bem. e depende da dinâmica da turma, não só do professor. Essa turma é de uma felicidade maravilhosa nesse sentido. Tem turmas que isso não dá muita liga, mas não é. Quando a gente vive no aprendizado da astrologia, e até com o nosso cliente, essa percepção de que eu e ele temos os mesmos signos, os mesmos planetas, as mesmas casas, numa configuração diferente. As peças do caleidoscópio são as mesmas. Agora, como a gente é jogado no mundo de um jeito diferente, o caleidoscópio sai com uma imagem diferente, circunstancial. Então, a astrologia é um modo da gente reconhecer a gente mesmo no outro, o outro na gente, e criar essa impressão de unidade humana. Por isso a astrologia é aquariana também. Sim. Ela nos ensina que nós somos, não que nós somos irmãos, no sentido da igreja, cada um dá a mão, abraça, somos irmãos. Aquilo é uma falsidade, assim, que dá vontade de vomitar. Agora, a astrologia nos irmana por a gente Sim. entender que o outro funciona que nem a gente, das mesmas coisas, numa posição diferente, num momento diferente. E se o astrólogo começa a conhecer, reconhecer em si, se o astrólogo começa a reconhecer em si as dinâmicas astrológicas, não como uma observação mental, mas como uma vivência emocional mesmo, sensível, Sim. ele é mais capaz de ajudar o outro. Em primeiro lugar, porque ele vai deixar de julgar o outro. Como se o outro... Eu Não acho que existe a outro. astrologia, uma das primeiras coisas que ela traz é esse olhar, né, Gregório? Assim, É, é o não julgar, porque olha, essa semana eu atendi um senhor de 71 anos que veio fazer o mapa recomendado pela psicóloga dele, e era uma configuração que eu nunca, assim, para mim nova, assim, eu nunca tinha visto um mapa com um stellium daquele jeito, tal. Foi interessante, né, como uma base de estudo, mas assim, o mais interessante não é isso, é a troca que a gente fez na leitura, dele me contando as experiências de vida dele, eu escutando, e ele precisava falar, né, de tudo daquilo que ele estava vivendo. Isso é maravilhoso, não tem preço. não tem preço. E só quem não só estuda, mas troca astrologia com outra pessoa, seja aluno professor, seja cliente astrólogo, é que tem essa experiência de partilha das misérias humanas. Não a modo de reclamação, de chororô, mas de uma maneira mentalmente, intelectualmente lúcida. Que é que o astrólogo, grande parte da sessão, passa. O outro está falando dele, a gente está falando do outro, e a gente vai pensando, meu Deus, as misérias dessa pessoa são como as minhas, são como as pessoas que eu atendi depois, ou as que vão vir depois.
sabe? A gente partilha esse aspecto da dificuldade de ser um ser humano. Uhum. Também das glórias humanas, se é que elas existem. Existem poucas, né? E Em eu acho geral, que a glória... a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas muito diferentes, né? Assim, Sim, muito, assim, você tem uma abertura, a hora que você abre a tua sala, o lugar que você vai atender, né, o computador hoje, ali é um novo que chega, né? E aí o teu é, olhar, a tua visão muda, porque você vai encontrar uma pessoa nova na tua vida. Né? Eu acho sim. isso muito rico, muito rico. E veja uma pessoa nova que a gente nunca viu, Uhum. com a qual a gente é capaz de se identificar a partir do mapa dela instantaneamente. É. A gente reconhece ela e o que é engraçado, o nosso cliente nos reconhece, Uhum. está íntimo. A relação com o Sim. cliente ou com o aluno é profundamente íntima. Uhum. E você deve ter Concordo. também, Camila, vem um cliente que faz terapia há 10 anos e diz, Uhum. nossa, em uma sessão de astrologia, eu cheguei em coisas que em 10 anos de terapia, ou eu não cheguei, eu demorei esse tempo todo. Como é mais rápido? Não é porque a astrologia é mais inteligente, mas porque a astrologia permite esse grau de intimidade, de fusão, de togetherness. A gente se permite como astrólogo também, né? Que eu falo, a postura né, do terapeuta, do psicólogo e do astrólogo é muito diferente. A gente consegue chegar nesse lugar mais rápido mesmo, é verdade. Agora, convenhamos, Camila, eu e você temos trabalhado nesse sentido. Tem astrólogo que tem um atendimento onde o outro é o outro, as questões do outro são do outro, ele vai emitir os pareceres astrológicos dele, o outro que se lasque. Uhum, Então, tem astrólogo que tem essa outra postura, é possível. uhum, Não é a melhor postura perante a astrologia. sim. A astrologia fica triste quando a gente usa ela muito tecnicistamente. Uhum. Não é Astrologia astrologia delivery, né? Que eu é, falo, é um delivery, né? Você entrega o produto. Também não concordo muito, mas é, tudo bem. astrologia é um ser, ela não é um conhecimento, ela é um ser vivo, mas um ser de uma dimensão que a gente não alcança. Uhum, Então, a gente vira uma espécie de emissário, de representante desse ser. E tem coisas desse ser que quando a gente manifesta, ele fica mais felizinho, fica mais alegrinho. uhum. E tem uso, por exemplo, o uso da astrologia para apavorar as pessoas. Sim, sim. Tem uma Astroterrorismo, né? A astroterrorismo. pessoa sai pior do que ela entrou. Aí eu falo, gente, desculpa, mas aí você não vai florir uma coisa que é real. A realidade é importante. Mas a pessoa não Vamos, pode entrar pior do que ela saiu. Ela pode sair reflexiva. Ela pode sair pensando, né? Procurando ajuda. Mas não pior do que ela chegou. Ai, Gregório, a gente está assim, na contagem regressiva. eu sei. A Luana falou que é uma conversa de bar sofisticada que a gente teve aqui. A melhor definição. Tá certo. Faltou a Olha, cervejinha. faltou a caipirinha de caju, hein? Da próxima live a gente já providencia. Ou faz no bar, né? Se acabar, a hora É, que acabar a pandemia. cerveja Faz caseira. transmissão ao vivo, né? Bia, a Bia que entrou aqui fez parte comigo lá do CPG. Bia, você tem que olhar o começo, que o Gregório falou que pegou muito no nosso pé, viu? Peço Brincadeira. desculpa, Imagina. Eu queria te agradecer muito, agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer a sua disponibilidade. Essa super aula, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu e vai ouvir, porque as pessoas assistem depois também, foi muito rica para mim, especialmente. Então, muito obrigada. Obrigada, amigos do curso, todo mundo que está aí também. Um beijo para agradeço a todo vocês. mundo, agradeço o teu convite, Camila. A Imagina. astrologia que não me diverte, que não diverte as pessoas, não vale a pena, É isso, também concordo. É isso sabe? aí. É isso aí. Pensamos parecido. E a semana que vem estou no curso, hein? Me aguarde. A galera toda aqui, que está aqui Eu também, vou que estar vai. lá. Por Também vou, favor, faça esse favor por nós. vou fazer, vou fazer.
Um beijo, obrigada, tá? Fica com Deus aí, todo mundo. Um beijão. Bom fim de semana para vocês também. Vou deixar Pessoal. gravado aqui, tá bom, gente? Um beijão. Valeu, obrigada.